E simbora, lindona, que eu tava cheia de saudade de você. Também tava, né? Pois é, mas estamos aqui, não podemos parar. Podemos pausar quando algo acontece, né? Mas não podemos parar. Às vezes Deus diz assim: ei, para aí um pouquinho, vem cá. E acontece. Espero que vocês estejam sempre lendo a palavra de Deus, buscando a Deus, indo à igreja, orando, meditando na palavra. Não deixe, porque isso é que nos fortalece. Vivemos por isso. Isso é a nossa vida. Ué, e a gente vai fazer só isso, é? Pois é, isso mesmo. Nós vamos fazer só isso. As outras coisas são agregadas, são somadas. Trabalhamos, temos toda a nossa vida, mas o nosso foco principal é esse: buscar a Deus incessantemente. Sabe aquele tempinho que nós temos? Nós corremos e lemos a Bíblia. Lemos nem que seja um versículo e passamos o dia meditando, orando, buscando a sua presença, sem sair do foco, sem sair do caminho. Esse é o nosso objetivo. Por quê? Porque não somos daqui. Temos que ter isso em mente. Observar sempre que as coisas desse mundo aqui, ela não nos atrai. E mesmo que elas tentem te atrair, você esteja focado nas coisas de Deus. Olha só, vamos ler uma passagem aqui de forma incrível, que talvez você entenda mais um pouco. Capítulo 9 de Marcos, a partir do verso 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, Jesus e os discípulos, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que os discordeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo a criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhe: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Talvez você não tenha entendido, então leia novamente. Está aqui a palavra de Deus. O que Jesus estava falando para os seus discípulos. Jesus viu que no meio do caminho, quando eles estavam indo para Cafarnaum, os discípulos estavam ali discutindo quem era o maior. Ah, eu sou o maior. Não, você é o maior. E quem será o maior no reino? Ah, eu quero ser o maior. Ah, não, quem vai ser o maior sou eu. Discussão normal, natural do ser humano. Ah, somos humanos sim. Somos humanos. Temos um corpo, temos uma alma, temos um espírito. Não, nós temos um corpo, possuímos uma alma e somos um espírito. Nós somos espírito, andamos no espírito. Ah, mas você quer espiritualizar tudo? Não, não é isso. Eu quero viver a palavra de Deus assim como Ele ensina, assim como Jesus tem falado. A palavra de Deus, ela diz: andem no espírito. Tem as coisas da alma, tem as coisas do corpo, sim, mas devemos andar em espírito. Ou seja, a nossa prioridade deve ser o nosso espírito, o que somos. E as outras coisas, como sempre as demais, primeiro é o reino de Deus. Quando a palavra diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é isso. É buscar sempre o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Os discípulos estavam aqui discutindo coisas básicas dessa terra. Quem vai ser o primeiro? E aí Jesus diz para ele: olha, aquele que quer ser o primeiro será o último. E servir a todos. O mundo de Deus, o reino de Deus, não é como esse mundo. Não como esse mundo se tornou depois que o pecado entrou. Então, essa palavra aqui, ela está o tempo todo nos ensinando, nos moldando e nos firmando para que possamos prosseguir na palavra de Deus, naquilo que Deus quer para nossas vidas desde o princípio. Então, você tem que entender
uma coisa: as coisas de Deus é loucura para essa terra. Não combina, é diferente, é totalmente diferente, assim como a sua palavra diz. Olha só, os discípulos estavam querendo saber quem seria o primeiro. E Jesus vem e diz: olha, aquele que quer ser o primeiro, ele tem que ser o último. E tem que ser servo de todo mundo. Ou seja, totalmente contraditório. E aí Jesus pega uma criança, coloca em seus braços e aí diz: olha, tá vendo essa criança aqui, ó? Essa criança, que coisa linda, algo inocente. Uma criança não briga para quem, eu vou ser o primeiro do mundo. Eu vou ser o primeiro, eu quero ser o melhor. Não, a inocência de uma criança pura não é assim. É diferente. É diferente, assim como ele falou. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando nos braços disse: qualquer que receber uma criança tal como esta, e o meu nome a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Ou seja, a simplicidade de uma criança, assim que devemos ser. Simples como uma criança. Não ser criança, mas simples, ter a pureza da criança, não ter a maldade da criança. E receber a Jesus, ele não se gabou por isso. Quem receber essa criança a mim me recebe. Mas não recebe só a mim, mas é aquele que enviou. Ele está apontando para Deus. Então devemos sempre ser aquele que aponta para Deus. Eu estou aqui apontando para quem? Para Deus, para Jesus. Leia a sua palavra, leia a Bíblia. É inverso. Quando nós entendemos, quando você entender que a nossa vida aqui na Terra é diferente, nós somos diferentes. Somos diferentes por quê? Somos diferentes porque queremos viver esse reino, queremos viver as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Essa é a diferença. Mas somos iguais como todos. Mas a nossa diferença está aqui, em querer viver, em estar com Deus, viver Deus em tudo. É apenas essa a diferença. Mas é uma diferença que eu estou dizendo não apenas para que você não diga: eu sou melhor. Não, você não é melhor. Você é diferente. Não queira ser a primeira em tudo. Queira ser, sim, aquela que serve. Aquela que serve porque serve em nome de Deus. Serve a Jesus. Busca sempre a Jesus. Olha, tem muita gente falando aí que você deve ser, você deve acontecer, você deve aparecer. E Jesus está dizendo tudo o contrário. Porque quando buscamos o reino dele, quando buscamos a ele, é ele que vai nos respaldar. Não precisamos buscar isso. É igual às bênçãos. Quanto mais você vive a palavra de Deus, quanto mais você vive de Deus, as bênçãos, a palavra diz que ela corre até você. Você não precisa correr atrás de bênção nenhuma, mas elas precisam te alcançar. E como é que elas vão te alcançar? Quando você estiver de acordo com a palavra de Deus, as bênçãos chegam. Então busque o Senhor. Não queira ser a primeira. Queira sim ser a primeira a buscar a Deus todos os dias. Buscar viver isso e não discutir aqui com os discípulos. Eu creio que tudo o que aconteceu aqui com os discípulos, com esses homens que andavam com Jesus, juntinho, coladinho assim, é para nos ensinar. Porque andamos juntinhas, coladinhas com o Senhor, mas podemos errar. E isso aqui Jesus está nos ensinando. Talvez no meio de vocês haja discussões em quem vai ser o melhor. Quem prega melhor, quem fala melhor, quem ora melhor. Mas ele diz: seja o último, seja o que serve, seja aquele que tem um coração ensinável, tenha a humildade de uma criança. E você sim vai ser grande nos céus, de forma linda, maravilhosa, tendo o reconhecimento de Deus e tudo mais que Ele guardou para você. Cheiro no teu coração e não deixa de ler a Bíblia, meditar, orar, buscar a presença de Deus todos os dias. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!